Damas e cavalheiros, a gente ouve muito falar de uma palavra chamada assim, relatividade. As coisas, para muitos, é relativo, ou seja, verdade relativa. Será que existe verdade relativa? Ou será que há uma verdade absoluta, hein? Então, vamos falar sobre isso hoje. Enquanto isso, você dê um like aí, se inscreva e depois, se gostou, aí compartilha, certo? Muito bem. A verdade relativa é geralmente dita por pessoas que querem se adaptar aos seus gostos às coisas que eles estão fazendo, ou querem justificar o erro que fazem através dessa palavra relativa. Na verdade, existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta, a ciência, ela tem a capacidade de demonstrar isso às pessoas. Mas nunca confundir ciência, verdadeira ciência, com teorias da ciência. Porque há muitas pessoas que são teóricos dentro da ciência, porque eles fazem estudos e imaginam que, por causa de algum experimento que foi feito, pode ser que ali tenha uma verdade. E aí cria-se uma teoria, como a teoria mais falsa de todas as teorias, que é a teoria da evolução. Aqueles que acreditam na teoria da evolução, eles geralmente tentam ligar os acontecimentos ao clima, ao local, à, à diversidade que é onde eles estão vivendo, no caso as pessoas que são com peles diferentes e que acham que a pele deles foi modificada por causa do ambiente onde a pessoa vive, com mais sol ou com menos sol. Né? Isso pode acontecer de maneira mais branda. Por exemplo, se você está numa praia, você tem pele clara, é, a, vagarosamente, então, a tua pele vai ganhando uma coloração mais escura, mais bronzeada. Mas isso não acontece com uma pessoa que tem uma pele mais escura e num lugar onde é claro, onde, não, onde o sol não é tão incidente, ele não vai ficar claro por causa disso. Então, logo com esse experimento, a gente logo vê que a teoria da relatividade ela não funciona. Na verdade, todas as criações de Deus que estão aqui na Terra, elas foram adaptadas pelo criacionismo, pela criação, para que eles pudessem se adaptar a determinados locais. Vamos imaginar um pássaro que tem um bico arredondado e ele precisa tomar um néctar de uma planta, de uma flor, como, por exemplo, o beija-flor. Então, ele tem uma língua mais compridinha para poder entrar lá e tomar o néctar. Enquanto que outras aves têm um bico curvo, como o papagaio, por exemplo, para ele poder comer alguns nozes, alguma coisa que ele tenha que destruir para comer. E tem pássaros que têm uma garganta que se alarga, que ele pode engolir um peixe inteiro, né? E assim cada animal ele foi criado para viver naqueles ambientes antes do que possa existir uma suposta evolução que possa criar isso aí. Então as pessoas confundem um pouco. A relatividade também, ela pode ser usado por pessoas para poder justificar, como eu tinha dito antes, os erros. Então, baseado nos seus sentimentos, ele cria uma verdade própria, uma verdade sua, e que não condiz com a verdade. Como é que a gente pode fazer para que a gente possa saber que estamos dentro da verdade ou estamos dentro de uma ilusão, de uma mentira? Bom, aí nós temos as escrituras e as revelações dadas por Deus. Então Deus, ele determinou muitas coisas para que o homem pudesse então ter uma espécie de direção na sua vida para que ele possa ser feliz. Então assim que Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal,
E naquele momento eles começaram a entender muitas coisas que não eram entendidas antes por causa da sua inocência. Eles começaram então a ter, digamos assim, tendência ao erro, à autodestruição, né? E para que isso não acontecesse com Adão e Eva e toda a sua posteridade, seus filhos que vêm até os dias de hoje, ele então recebeu do Pai Celestial instruções, que nós consideramos isso como mandamentos. Esses mandamentos, então, eles regram a sua vida e a minha, para que a gente possa, então, estar dentro da verdade, dentro de um conceito que possa nos levar à felicidade. Então, a gente pode ver esses conceitos sendo ensinados pelos profetas, que falavam com Deus, porque profetas é uma palavra que se usa muito, com aqueles que recebiam revelação de Deus. Então, não é apenas aqueles que recebiam revelação dizendo como é que seria o mundo no futuro, como é que as catástrofes que poderiam acontecer e tudo mais, mas receber a revelação de como a gente deve se comportar nessa terra para que possamos ser felizes. Essa, essa é a maneira que Deus organizou. E ele não dá a revelação, assim como dá para os profetas, para pessoa a pessoa. Ele sempre chama alguém para poder falar por ele a toda a nação. Então ele criou organizações religiosas, no caso, lá no passado ele criou então a religião que nós conhecemos como religião judaica naquele tempo, e quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele esteve na Terra, ele reorganizou, digamos assim, a religião, a igreja, criando então uma igreja com 12 apóstolos. Como ele mesmo falava, que não podia botar vinhos novos em odres velhos. Então ele organizou uma igreja nova, com 12 apóstolos, 70 presbíteros, diáconos, mestres e demais títulos do sacerdócio, cada um com suas autoridades e poderes. Esse sacerdócio, então, era usado para administrar as coisas de Deus que vinham através do que os profetas diziam ao longo dos milênios. Os profetas, então, escreviam isso e os outros que vinham vindo atrás iam passando essa verdade para as pessoas poderem se basear para tomar providências comportamentais em suas próprias vidas. Então, os 10 mandamentos, que foi dado lá no Velho Testamento, ele é um dos requisitos que a gente usa para que a gente possa se moldar à verdade que Deus nos ensinou. Depois foi ensinado coisas mais profundas, como o que significa amar ao próximo, amar até mesmo os inimigos. Então, no Sermão da Montanha que Jesus Cristo deu lá em Israel, ele ensinou então um evangelho mais aprofundado, porém mais duro para muitas pessoas que gostam da relatividade. Algo absoluto, não se pode mexer nisso. Então, portanto, nós que somos cristãos, nós que seguimos a Jesus Cristo, temos que estar sempre vigilantes para que ideologias e conceitos estranhos não entrem dentro da igreja e também não entrem dentro do nosso coração. Então a gente tem que ter discernimento. O discernir, ela precisa de algumas coisas. Primeiro, para discernir a verdade, temos que ter o conhecimento dessa verdade. Então a gente pode conseguir isso nas escrituras, esse conhecimento necessário. E com esse conhecimento necessário, você, então, vai conseguir usar como parâmetro para saber se a fonte do que vem essas coisas. Como nós hoje estamos com uma população imensa no nosso mundo, muitas religiões foram criadas se baseando em relatividade, em conceitos próprios que os homens criavam, e aí eles atraíam grupos de pessoas para a sua pregação, de modo que ali se criava uma crença, digamos, particular, né, daquela pessoa e das pessoas que o seguiam. Isso está muito forte e muito grande no mundo inteiro. Muitas filosofias, muitos tipos de adoração, muitas interpretações a respeito de como Deus
ele está nos ensinando. Nós chamamos de apostasia sempre quando os homens se afastam da verdade. Até mesmo dentro de uma sigla religiosa, eles estão ali com parte da verdade, usando as escrituras, mas colocando ali dentro filosofias humanas e da qual eles gostam. Então, a verdade, às vezes, entra em choque com os sentimentos que as pessoas têm. Muitas vezes a pessoa tem sentimentos diferentes com respeito ao que o Senhor está ensinando, então ele fica como um rebelde das coisas que Deus está ensinando e coloca crenças que eles gostam no meio daquelas outras que Deus ensina que ele já está gostando. Então cria-se uma mistura perigosa, de modo que ele vai se afastar de Deus plenamente. Obviamente que Deus, ele, por causa do livre-arbítrio, que ele não interfere na vida de cada uma das pessoas. Mas, no entanto, ele deixa as pessoas terem o conhecimento daquilo que ele sempre ensinou, como nós encontramos na Bíblia Sagrada. Que desde que as pessoas interpretem de maneira correta e não misture outras filosofias, ela é uma escritura sagrada e que devemos dar crédito. Também temos o livro de Mórmon, que também foi escrito por profetas, e ali também existem vários conteúdos importantes que nos ensinam a respeito das coisas de Deus. Então já são duas escrituras. A Bíblia, com o Novo e Velho Testamento, e o livro de Mórmon, que conta a história de um povo que viveu aqui nas Américas, 600 anos antes de Cristo até 400 antes de Cristo, foi o período que foi escrito a sua história. Depois disso, parou de ser escrito a história desse povo. Então, com isso, a gente pode usar como um bom parâmetro para podermos seguir o Deus desculpa, e não ficarmos muito curiosos sobre as relatividades das coisas. Por isso que nós temos que ter no nosso coração um sentimento de obediência ao Pai Celestial, em vez de procurarmos coisas mais gostosas, fofinhas, para podermos seguir, entende? Porque o diabo, ele usa de sedução de palavras para enganar a gente. Pense nisso. Até a próxima!